What's going on, everybody? This is the Fluency Target podcast. Always aim for fluency. In the season 2, we're gonna have brand new guests. They're gonna be amazing. We're gonna have many games during the show. We're gonna have people talking and interacting with me, asking me questions, because the show is not mine, actually. I'm just the host of it. But the guests are always welcome to ask me questions and make me think. In this first episode of season 2, I'm gonna be using our mother tongue, which is Portuguese. And it's funny though, because a couple of days ago, a student of mine asked me what was my takeaway when it comes to speaking your mother tongue in the classroom. And this is a very hard answer sometimes. Because if I tell you, oh, use your mother tongue, there is no problem. Okay, there is really no problem. But you have to use it wisely. You have to, for the people who are learning with a teacher, there should be moments where you do have to speak English in the class, especially conversation moments, speaking moments, or guided conversation, where you're going to be using some vocabulary learned during the classes. So what I do think is using your mother tongue is very powerful. After all, your mother language is the language of emotion and connection. So when I'm explaining something very specific, I feel like they shouldn't, yes, they do understand the concept if I explain in English. But understanding is different from understanding and applying that. So what I do is sometimes when I have to talk about something specific in English, or when I have to give some kind of directions to the student, specific directions about their routine, about their habits, what I do is I speak Portuguese and I ask them permission to do so. And I say, if you allow me, let me speak Portuguese, because I think the connection between the concept and you is going to be way, way more effective. And that's what really happens. So I'm derailing from the topic a lot right now. I'm so sorry. But what I mean is today in this very first episode, I'm going to be using Portuguese, because I want that everybody from the beginner to the advanced, they can all understand what I'm gonna say here today. Ok? So, let's start. Então vamos lá, né? É até um pouco estranho falar em português, né, no nosso podcast aqui, porque na maior parte deles eu falei em inglês, né? Aproveitando falar do podcast, a gente tá na segunda temporada. Pra quem ainda não assistiu a primeira, eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês. Não perca, não deixe de assistir. Cada episódio tem um toque diferente, um toque especial, porque a jornada de cada aluno é única. Então vocês podem ter a oportunidade de assistir, de se inspirar, de aplicar situações em que os meus alunos já utilizaram. E também muitos conceitos, muitos ensinamentos do meu mentor, que também teve aí na primeira temporada, o meu professor, meu coach vocal aí. E vocês podem também aproveitar muito especialmente desse episódio, que tem muita coisa ali também, ok? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje aqui? Eu tô com uma listinha aqui para não esquecer de nada. Eu acho que pra gente abrir aí esse episódio de hoje, né, vamos falar um pouquinho de níveis de inglês, no sentido do que cada um, se eu pudesse falar o que cada um deveria se preocupar de fato, né? Porque o grande lance é que, assim, muita gente mesmo, se preocupa muito com números, né? Com siglas, com símbolos, né? Eu sou A1, eu sou B1, B2, C1, C2, né? Tem gente aí que tá olhando agora pro meu podcast falando assim, o que é esse negócio que você tá falando aí? Realmente, quando a gente fala desses A1, A2, né? A gente tá falando dos níveis de inglês, considerando aí instituições internacionais, o pessoal que vai prestar prova aí, TOEFL, IELTS, FCE, CAE, CPE, né? Todas essas siglas, elas são muito importantes para quem vai prestar uma prova, para quem tem requisito mínimo para entrar numa faculdade, de repente numa oportunidade de trabalho em que a pessoa precisa fazer uma prova e provar qual é o nível dela de inglês, né? Mas no dia a dia, no usual, a gente precisa se preocupar com outras coisas, né? Principalmente para quem está aprendendo inglês e não tem esse foco agora nesse momento, né? Deixa para se preocupar com isso depois. Mas basicamente é o seguinte: vamos falar primeiro aí do nível iniciante.
que o aluno iniciante ele precisa de fato, né, para que ele deslanche no inglês. Vamos pensar o seguinte, você é uma pessoa que você vem do zero ou do quase zero aprender inglês, né? Então, o que acontece? Você tá naquele modo que eu gosto de chamar o modo esponja. Todas as coisas que eu te falar são coisas novas, então você precisa pegar e absorver, fazer né? Fazer aquela absorção. E é isso que precisa acontecer. Só que, como é que você absorve conceitos? Como é que você faz esse efeito esponja no começo? Essa é a grande sacada. Digo isso para todos os meus alunos. Quem já foi iniciante comigo sabe disso. O que você precisa fazer? No começo, não é se preocupar quanto tempo vai levar para eu aprender inglês. Claro que você precisa se preocupar com isso porque é o seu comprometimento, né? O quanto tempo vai levar depende de você. Muito mais de você do que da qualidade e do status do professor. É claro, você precisa ter um professor bom, bacana, que te ajude, que preste atenção em você. Mas a questão é o seguinte. Quando você é iniciante, você precisa focar em criar rotina. Parece óbvio, mas muitas vezes o óbvio, até no inglês, ele precisa ser dito. Porque muitas vezes o aluno ele acha que ele vai vir à aula, ele é iniciante, né? E ele faz lá uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana que seja, mas ele não se preocupa em criar uma rotina pós-aula. O que é isso? A aula, gente, não é aonde você vai desenvolver inglês, acredite se quiser. A aula, ela é um complemento de tudo, é um lugar ali, é o seu santuário de direcionamentos, eu diria, né? É o seu campo de treinamento, né? O seu lugar ali onde você tem uma pessoa que te mentora, que te guia. Mas no dia a dia, é assim que acaba a aula. Vamos supor que você faz aula de segunda. É o que você vai fazer entre essa segunda que você acabou a aula e a próxima segunda-feira. Isso define você iniciante tendo sucesso ou desistindo de aprender inglês. Ou seja, de segunda a segunda, né, se você fizer um compilado aí de um ano inteiro e se você tiver trabalhado, vai ter um volume bem grande de conhecimento, né? Então, é isso que o aluno iniciante ele precisa se preocupar a princípio. Eu diria aí que nos 3 primeiros meses, essa é a obsessão. Você precisa ser obcecado no início em ter rotina. O nível intermediário, tão temido nível intermediário, né? Já tive muitos alunos, tenho alunos no nível intermediário. É o momento limbo, né? É aquele momento em que você não vai pra frente, não vai pra trás, mas tem solução. Sempre tem solução, né, gente? O que acontece? Muitas vezes quando você vai pro nível intermediário, você fica com aquela sensação de conquista, né? De vitória. Nossa, eu saí do nível básico, tô no nível intermediário. Legal, bacana, celebre mesmo, é uma conquista, mas não pare por aí. Não é porque você chegou no nível intermediário que você precisa ficar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes. Muito pelo contrário. A única forma de você sair do nível intermediário é fazendo coisas diferentes. Por exemplo, se você é uma pessoa em que você assistia filmes com legenda em português por um bom tempo, tá na hora do que no nível intermediário? Tá na hora de você fazer uma troca. Você trocar a legenda em português pela legenda em inglês. Por quê? Você tá vindo de um tempo muito grande trabalhando com a legenda em português. Vamos trabalhar então com a legenda trocada. Põe em inglês. É desconfortável? Essa é a palavra que define sair do nível intermediário. Sinta-se desconfortável. Por quê? Você não tá no limbo? Ou seja, você está obtendo resultados iguais porque você está fazendo coisas iguais aí. O que você precisa fazer? Mudar. Virar essa chavinha para o próximo nível. Como é que se vira? Estimule-se com alguma coisa que seja um nível acima de você. Um nível acima do que você tá. Então, por exemplo, se você tinha o costume de assistir, sei lá, vídeos muito curtos, vídeos, sei lá, de 2 minutos no máximo, pegue vídeos de 5 minutos, né, no YouTube. Pegue, de repente, se você está acostumado já com isso, pegue uma TED Talk inteira. TED Talks, normalmente, elas têm, em média, aí de 15, 20 minutos, né? Desafie-se, né? Esse é o grande negócio. E outra coisa, explore também. Explore áreas de dificuldade suas. Muito provavelmente, 99,9% de casos, o aluno do nível intermediário, ele tem dificuldade em alguma gramática do básico. Por quê? Porque o básico, o nível básico,
A gente é como se eu mostrasse pra você uma casa linda, é como se fosse um corretor de imóveis, né, brincando aí. Mas eu te mostrasse toda a estrutura da casa, te apresentasse, olha, aqui é o future simple. Aqui você vai usar preposições at, in, on, né? Aqui você tá vendo, ó, quando a gente fala uma coisa no passado, contando histórias, né? É como se eu te fizesse uma introdução a tudo que existe do inglês. Não tudo, né? Com ressalvas aí. E aí, no nível intermediário, provavelmente ele tem dúvidas. É momento de se fazer revisões ativas, né? O que é uma revisão ativa, gente? Eu percebo muito que os alunos, eles têm um problema muito sério no seguinte. Todo mundo, tá? Nós fomos doutrinados num sistema educacional em que a gente estuda para prova. A gente revisa um conteúdo para fazer prova. Então, o que acontece? A gente senta lá na cadeira do estudante passivo. Ou seja, você só dá uma lida, você olha para aquilo, você tenta guardar aquilo só pela leitura, né? Salvo as exceções aí de alunos que fazem anotações, que fazem resumo, né? Que aí fica uma coisa mais ativa aí. Mas com o inglês precisa ser diferente. Revisões ativas aí, para qualquer nível serve isso, mas eu tô focando no nível intermediário porque é onde vai dar dificuldade que você tá na mesmice lá. O que você precisa fazer? A revisão ativa consiste no seguinte. Vamos revisar past simple, por exemplo. Como é que eu faço uma revisão ativa? Leio, claro, como é que faz a afirmativa, como é que faz a negativa, né? Usando didn't. Como é que eu faço pergunta usando did. Os verbos com ed, verbos irregulares, entendo eles novamente. Só que eu não paro por aí. O que eu vou fazer? Eu vou criar os meus exemplos. Eu vou fazer 5 perguntas lá e eu vou variar. Usando what, usando when, usando how, usando who, né? E eu vou fazer as minhas frases, eu vou criar. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou parar por aí? Não, porque você é intermediário e você tem que fazer coisas diferentes para sair do lugar que você tá. Fiz a minha revisão, entendi a definição, fiz as minhas frases. Agora o que eu faço? Tecnologia está aí para isso, gente. Pego meu gravador de áudio e leio em voz alta as minhas frases. Isso é uma revisão ativa. Eu tenho certeza que 100% aí das pessoas... Eu não vou falar 100% porque seria muita ousadia. Mas uns 95% das pessoas aí não faz isso, tá? Não faz revisão ativa com conteúdo de inglês. E não faz com nada, na verdade, né? Porque a gente, não é culpa de vocês só. Mas é a culpa de um sistema que a gente já nasceu e cresceu nisso, né? A gente precisa mudar, tá? Como eu disse, isso vale para o nível intermediário, mas vale também para o nível avançado. Fellow Advanced Students, o que a gente precisa fazer? Vamos pegar aqui para não esquecer de nada, tá, gente? Olha só, pensa comigo. Um aluno avançado, ele consegue fazer tudo em inglês, praticamente. A dificuldade dele vai estar em algumas situações específicas, tá? Mas, qual que é o grande erro de muitos alunos avançados? É você achar que você não precisa estudar mais. É você achar que você pode ir mais devagar, pode ir mais de boa, né? É você achar que você não precisa de tanto esforço assim. Quando você é avançado, você precisa ser excelência em treinar o inglês. Você precisa ser uma pessoa obcecada nesse treino. Por quê? Quando você é uma pessoa que você está no nível avançado e você ainda estuda o inglês, você começa a perceber os pontos mínimos que você precisa melhorar. Você começa a perceber as dificuldades, né? Ou o seu professor, pelo fato de você estudar com ele de uma forma muito efetiva, ele começa a identificar melhor essas dificuldades que você tem, né? O nível avançado, ele precisa esculpir pontos, né? Ele não precisa construir tanta coisa a mais, porque construir é sempre mais difícil. Lembre-se disso. A construção do inglês, nos primeiros estágios aí, ela é muito mais difícil do que lá no nível avançado. Só que, quando a gente fala do nível avançado, a gente está falando de polir o inglês, de moldar o inglês, de repente de trabalhar pontos fracos da pessoa. Ou seja, muitas vezes pode ser uma área específica que a pessoa não tem domínio na fala e ela gostaria muito de desenvolver. Por exemplo, muita gente trabalha, né? Então esse ambiente de trabalho, às vezes a pessoa ela tem um inglês avançado, mas falta o business English para ela. Então ela precisa estudar business English. Tanto na parte de escrita quanto na parte de fala, né? Vocabulário, enriquecer esse vocabulário. Outra coisa, quando a gente está no nível avançado, uma coisa que eu recomendaria muito também é você se atentar muito mais à sua pronúncia. Todo mundo precisa se atentar, tá? Eu não tô
redimindo aí, não tô colocando os outros níveis aí pra esquecer de pronúncia. Mas o avançado, pelo fato dele falar inglês, qualquer situação que você joga na mão dele, ele vai e consegue se virar. É muito legal em você ter essa ideia, né, de você moldar o seu inglês, de você ter uma pronúncia mais clara, de você aprender a ter uma articulação melhor do inglês, né? E para isso, muitas vezes, você vai precisar ter alguém te mentorando. Para quê? Para perceber coisas que você não percebe. Muitas vezes você aí, aluno avançado, você fala muito bem, mas existem muitas palavras que você ainda está se apoiando, né? Usando o português de muleta com alguns sons aí, que são mais do inglês do que do português. Então, pelo fato de você não saber que você está usando o som do português, ou não saber como corrigir, né? Você acaba tendo ali, às vezes, uma certa confusão em alguma palavra ou outra, né? E muitas vezes quem tá te ouvindo também acaba confundindo, levando um tempinho a mais ali para entender, ou te perguntando de novo o que você quis dizer, né? Isso acontece muito, né? Um bom exemplo disso é os EDs do passado, né? Que muitas vezes os alunos querem pronunciar todos os verbos como se eles tivessem a mesma pronúncia lá no final, quando você diz no passado o verbo, né? Um bom exemplo disso é quando a gente tem o verbo call, né? Que você normalmente, os alunos aí que se apoiam no som do português vai falar called, quando na verdade é called, né? Ou, por exemplo, o próprio som do L, né? Muitas vezes você vai dizer frio, o aluno diz cold, cold, não cold, né? Ele está se apoiando o quê? O L do português a gente faz com som de U, então ele faz o L do inglês com som de U, né? E quando na verdade era para ser all, né? Cold, cold, né? Então, esses são pontos que o aluno avançado ele precisa se atentar também, né? Para que a pronúncia dele seja muito boa, seja forte, né? E eu costumo dizer muito assim, no geral, que nós como falantes da segunda língua, a gente consegue ser muito melhor do que os próprios nativos, né? Nativo britânico, australiano, de qualquer país aí que tenha o inglês como primeira língua. Por quê? Porque a gente estuda a língua propriamente dita, né? A gente faz de tudo para pensar na pronúncia, para pensar na gramática. Então a gente consegue ser, de certa forma, um comunicador melhor do que os próprios nativos, porque a gente foca nisso, né? Isso vale para o português também, né? Pessoas que aprendem português podem falar até melhor que a gente. Então esse é o conceito aí que eu aplicaria para o aluno avançado, né? Ele focar na pronúncia, ele entender que tem algumas gramáticas ali mais avançadas que ele pode sim dar uma revisada ou aprender coisas diferentes, né? Ele pode incrementar vocabulário, ele pode também fazer um bom uso aí de mergulhar, né? Isso já entre intermediário e avançado, mas fazer um bom uso de, aliás, estudar muito bem expressions, idioms. Idioms são expressões, né? Por exemplo, no português a gente tem, nem que a vaca tussa, pode tirar seu cavalinho da chuva, que mais que a gente tem? Só que não, né? Pau para toda obra. Então a gente tem todos os correspondentes a essas expressões que a gente tem em português no inglês, né? Isso faz parte da língua. Isso faz você ter uma confiança maior, porque você tem um leque maior de vocabulário, né? E as pessoas te olham também com um olhar diferente, sabendo que você não conhece só a gramática, mas você conhece também os aspectos culturais, porque expressões, elas são do aspecto cultural também, né? Além disso, phrasal verbs, né? Muito aluno meu tem aquele momento de inconformidade, né? Ai, por que é assim, né? E, na verdade, faz parte da língua, a gente precisa aprender de fato, né? Aprender que, por exemplo, quando você precisa... When you need to cancel your plans. Você pode dizer cancel, but you can also say call off your plans. Call off. Um phrasal verb. Expansão de vocabulário. Tanto intermediário quanto avançados aí precisam desse aspectozinho cultural aí que faz toda a diferença na confiança da comunicação, na passagem, né, de passar a mensagem de uma forma mais efetiva. Em termos de fala, eu já escutei muito mesmo as pessoas falando o seguinte: eu entendo muito bem, eu escrevo muito bem, mas na hora de falar eu travo. E eu já trouxe muitas vezes esse questionamento dentro de sala de aula, principalmente com alunos novos. Eu faço a seguinte pergunta: comparado numa proporção do quanto você lê, do quanto você escreve, do quanto você escuta,
Qual é essa proporção na sua vida do tanto que você se dedica a falar inglês? E normalmente a resposta ela é sempre muito, muito homogênea aí nesse sentido. E os alunos dizem, quase que zero. Exatamente. É por isso que você trava na hora de falar. Mas eu preciso de alguém para falar inglês? Não, você não precisa. Você precisa literalmente falar inglês. Né? Claro que com um professor é muito melhor, porque ele vai te guiar, ele vai te direcionar, ele vai te dar feedbacks. Pelo menos ele deveria, né? Que é o caso como eu faço com os meus alunos. Existir feedbacks detalhados do que você precisa melhorar quando você fala, né? O que eu faço normalmente com os alunos, que eu recomendo até as pessoas que estudam sozinhas aí? Grave áudios falando. Pegue uma pergunta no computador, escreve lá. Simple past questions. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Pegue uma pergunta e grave áudio seu falando. E depois se escute, né? Grave áudios. Quando você grava áudio, o que você faz? Você abre a sua boca. Você faz o seu cérebro pensar como é que ele tem que concatenar as ideias quando você está verbalizando alguma coisa, né? Oralmente falando. O fato de você fazer isso vai desbloqueando dentro da sua cabeça essa questão de você se sentir nervoso na hora de falar. Nervoso na hora de falar é ansiedade. O que é ansiedade no sentido do inglês? Ansiedade no inglês é falta de confiança. Por quê? Porque você não pratica. Quando você pratica, quando você repete incansáveis vezes, você se torna uma pessoa confiante, porque você vai acertar e errar, e nesse ciclo você vai moldando o seu inglês, ele vai se tornando uma coisa robusta de qualidade, né? Então, as minhas aulas têm muita gravação de áudio, peço muito para os alunos, claro, são situações variadíssimas. Tem o shadowing, né, que você faz a imitação de um ator que você gosta, de uma pessoa que você se identifica. Mas tem também situações em que eu dou sobre a vida deles, sobre situações que eles vivem, eu peço para eles falarem sobre aquele assunto. Normalmente peço para eles usarem vocabulário que a gente já trabalhou, que a gente está trabalhando no momento. Para quê? Para consolidar tudo. Para que ele pegue esse vocabulário, não fique só na parte da escrita e da leitura, mas que ele utilize na fala também, né? Isso é muito importante. E para os meus alunos aí que eu ainda não pedi áudio para gravar, os iniciantes aí comigo, né? Não de nível, mas que começaram comigo, sua vez vai chegar também. É uma construção, gente. A gente precisa fazer isso, né? Gravar áudios é muito importante para que você aprenda a se escutar. E principalmente, né? Eu escuto muito alunos falando assim, eu não gosto da minha voz, eu nem escuto. Momento de mudar essa ideia. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente precisa estar aberto a mudar de opinião muitas vezes, a mudar de ideia, a construir uma coisa diferente, né? Porque aquela frase ela fica, né, ecoando na nossa cabeça. Não tem como obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Não tem como manter crenças sobre o inglês e achar que você vai escapar disso e você vai evoluir por outras formas. Não dá. O speaking, a fala, ela só é evoluída, né? Ela só é desenvolvida falando. Falando e corrigindo as coisas, né? Falando e melhorando. É um processo árduo, é um processo que requer paciência, né? Muitas vezes o aluno ele acaba tendo uma coisa que a gente chama de um hábito fossilizado, né? Um hábito que virou um fóssil aí dentro da sua cabeça. Por quê? Você errou tantas vezes aquilo e ninguém nunca te falou nada que estava errado, que para você acertar aquilo leva muito mais tempo agora. Mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Então, é um processo que requer muita paciência e intenção, né? Quando você está errando a mesma coisa que o professor já te corrigiu 1, 2, 3 vezes, não se sinta mal. Porque, para mim, pelo menos, como professora, eu não me importo. Repito quantas vezes forem necessárias, né? O tempo que tiver que levar. Mas que você destrua aquilo que você fazia errado e construa uma coisa nova fazendo o certo, né? Então, é basicamente isso, né? Você precisa ter a intenção de mudar esse hábito, né? O que é ser intencional nesse sentido? Por exemplo, se você comete o erro de falar habit para habit, encontre estratégias para você lembrar que é habit. Como assim? Sei lá. Se você for usar essa palavra num áudio que você tá brincando lá, traduzindo, tá gravando o áudio para você mesmo ou para o professor, escreva no papel como é que se fala habit. Coloca lá R-E-R-E, acento, habit.
E toda hora que você precisar usar essa palavra, olhe para esse bendito papel. Isso é uma forma de ser intencional, porque você está forçando o seu olho a olhar para aquilo, para fazer seu cérebro o quê? Destruir aquele habit que você falava para falar habit, né? Então, estratégias, né? Seja estratégico aí nesse sentido também. E que muitas vezes eu sou tão incisiva no que você aprende falar falando, né? E corrigindo e tendo feedbacks aí. Porque a verdade é uma só. Se na aula, se no seu processo de aprendizagem, que é quando você não tá lá fora falando com alguém numa situação real, se aqui dentro de aula, se no dia que você está estudando, você não cria pressões, você não cria estresse para que você se sinta mesmo mal, desconfortável, para que você passe por isso, simule essa situação. Se você não sentir isso aqui treinando, ou treinando aí você sozinho, quando você chega lá, você realmente vai ter medo, você vai travar, vai dar branco, né? Por quê? Porque você não treinou, né? A questão do treinar, ela é tão profunda que ela vai além do inglês. Ela vai o treinar emocionalmente também, né? Porque quando você não tem essa inteligência emocional de manter o controle da situação e ainda falar inglês explicando alguma coisa que seja de trabalho, seja de estudo, seja num dia a dia ali com um amigo que você conheceu, quando você não tem isso, você sofre demais, né? Eu tenho alunos que às vezes já tiveram potenciais incríveis para se expressar em inglês e quando faltou a inteligência emocional simplesmente deu branco, né? E aí a gente foi construindo esse processo de criar essa pressão fora, né, nesse treinamento que a gente faz, para depois a pessoa ir lá e falar com mais confiança, né? Claro que nervoso vai sempre dar, né? O fato de bater ansiedade em situações de estresse vai sempre acontecer. Só que quanto mais você treinar antes, né, mais você consegue controlar essa situação, né? Mais o seu inglês ele deslancha e você perde essa ideia de eu travei, me deu branco, né? Você vai tendo cada vez menos esse tipo de situação acontecendo. Um ponto aí também que eu queria falar hoje, que eu acho que é bem importante também, que tem a ver com estudos, né? Eu pensei bastante para falar sobre isso porque a gente precisa colocar isso de uma forma muito bem explicada, que são os aplicativos de aprendizagem, né? Como o Duolingo, né? Aplicativos, vamos chamar eles assim de gamificação, onde você tem um ranking e você tem uma certa competição entre as pessoas que usam o aplicativo, né? Aplicativo no geral, não vamos falar só dele não, vamos falar dos aplicativos de gamificação no geral. Qual que é o grande problema desses aplicativos? Você literalmente não aprende nada, não agrega em absolutamente nada. Por quê? Até que no começo, aquela animação de entender, de aprender e tal, ela acontece. Depois de um tempo, a cabeça do ser humano em geral, você começa a fazer aquilo por conta de uma competição e não pelo fato de aprender, né? E outra coisa, existem materiais, existem recursos muito melhores para se aprender do que o aplicativo, tá? Existem aplicativos muito bons também de leitura, existem aplicativos muito legais para praticar listening, mas esses aplicativos de gamificação, muito provavelmente você não vai aprender nada, não vai te agregar em nada, tá? Então eu digo isso para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Se você tiver que escolher entre gravar um áudio seu falando sobre uma situação que, sei lá, o que aconteceu durante a manhã e na sua vida, e fazer Duolingo, tenha um pouquinho de desconforto, sinta-se desconfortável, faça um esforcinho maior, gaste um pouco mais de energia cerebral aí, mas faça o seu áudio. Se eu tiver que fazer o Duolingo ou ler um textinho pequenininho, uma historinha legal aqui que eu achei, leia a história. Vai ser muito mais proveitoso, né? Grave o áudio, se você tem um professor, peça pro seu professor, posso te mandar um áudio meu lendo, você pode ver como é que eu tô falando e tal. Pelo menos meus alunos, conte comigo aí, se vocês quiserem fazer isso, tá? Mas é isso, né? Os aplicativos, eles viram uma competição simplesmente, né? E aprender inglês não é uma competição, né? Aprender inglês você precisa ser curioso, você precisa explorar materiais diferentes, se estimular de jeitos diferentes, ouvir, falar, escrever, ler, né? E não é um aplicativo que vai salvar a sua vida, né? Eu literalmente não recomendo para os meus alunos, não recomendo para você aí, tá? Que você pode aproveitar de outras formas aí para aprender inglês e estudar.
e que vai te trazer resultados de verdade, né? Porque a ideia é que te traga resultados até que você alcance a fluência e lá na fluência você tenha evoluções também. Vamos fechar aí o assunto de hoje, né? Vamos fechar aí falando de trabalhos aí pós-aula, né? Eu comecei falando um pouquinho disso, mas por que é muito importante você ter um trabalho pós-aula? Você se dedicar de fato quando você termina a aula com o seu professor, quando você está aprendendo inglês. A questão é o seguinte, é como eu já falei, quando você aprende inglês, você tem que pensar o seguinte, você não está estudando inglês para passar numa prova, né? Por quê? Se você tiver para passar numa prova, é claro, você tem uma preparação específica. Mas o inglês geral, né, que a gente aprende para aprender a falar de fato, né? Você não deve estudar como você estuda para uma prova. Ou você não deve deixar para a última hora as coisas, né? O que eu acho muito interessante é que, assim, muita gente mesmo faz aula particular de inglês ou faz aula na escola, muitas vezes particular, né? E a pessoa fala que ela não aprende. Só que a gente precisa investigar muito bem o que está acontecendo. Porque às vezes tem professores que eles não falam tanto do pós-aula, né? Porque talvez eles julguem que seja importante e o aluno deva saber disso, né? Mas a verdade é que eu sou uma pessoa que eu realmente falo para os meus alunos. Eu digo, o óbvio precisa ser dito. Você precisa ter um trabalho pós-aula. E esse trabalho pós-aula, ele requer tanto trabalho quanto fazer aula de inglês. Por quê? Quando a gente aprende um conteúdo na aula, acredite, de uma semana para outra, se você não fizer nada entre esses 7 dias, muito provavelmente você não vai lembrar de nada, ou você não vai conseguir aplicar com maestria aquilo, ou você vai ter algum problema ali que a longo prazo você acaba esquecendo de vez aquilo, né? E um trabalho de pós-aula, ele também é um parâmetro muito legal para você sentir o seu nível de dificuldade. Porque na aula, às vezes você entende. Entender é diferente de aplicar. Então, muitas vezes você entendeu o conceito. Só que a hora que você vai aplicar, escrevendo, praticando aquela parte mais mecânica e estrutural, você começa a ter dúvidas, né? É para isso que serve pós-aula. Eu nem gosto de chamar de lição de casa, porque na verdade funciona muito mais como um pós-aula, é um treino pós-aula, né? Então, o pós-aula, muitas vezes ele já foi visto, né, no passado, né, e ainda é um pouco visto também, como uma obrigação, né, uma atividade que você precisa entregar para o seu professor, dar como concluído, né? Eu não vejo assim, tá? Primeiro de tudo, treino semanal, lição de casa, prática semanal, chame como você quiser, ele não é pra mim, né? Eu falo aqui com todas as letras. Ele não é pra mim porque o inglês que você tá aprendendo, eu sei ele de ponta cabeça. Eu tenho um domínio total sobre ele. Então não é pra mim, né? Eu não corrijo a lição por corrigir, né? Os professores não deveriam corrigir por corrigir. E você não deveria pensar que é uma coisa obrigatória, uma obrigação que você tem que fazer para entregar pro seu professor. Você tem que pensar o seguinte: eu preciso treinar, eu preciso ter a disciplina de fazer aquilo, porque isso é o meu termômetro. O que eu de fato tenho dúvida? O que eu já consegui entender? Né? Esse aqui eu consegui fazer. É a prática acumulada que leva à fluência. Não é quantas vezes na semana você faz aula, não é o quão foda é o seu professor, quantas viagens ele já fez, não é isso que vai te trazer fluência. Às vezes pra muita gente aí pode parecer óbvio o que eu tô falando, né? Mas pra algumas pessoas isso ainda não entrou na cabeça de uma forma efetiva. Então, guarde muito bem isso. É o acúmulo do quanto você faz, põe em prática, que faz você chegar na fluência. É o acúmulo do conhecimento aplicado com maestria. Como é que se aplica uma coisa com maestria? Treina, repete, fica obsessivo por aquilo, né? E é só assim mesmo que você alcança a fluência. É fazendo um trabalho pós-aula, né? É sendo curioso, é indo atrás de coisas diferentes, é se desafiando, é pegando coisas que você interessa, mas que você não entende muito bem, mas se esforçando para entender, fazendo o seu máximo, se questionando, né? Não se perguntando quanto tempo vai levar, mas se perguntando como é que você faz para entender aquilo, né? Foca no caminho, né? Foca nos passos que você tem que fazer. Essa é a grande ideia aqui. Tá certo? Bom, vamos ficar por aqui.
Eu agradeço demais a sua companhia. Esse primeiro episódio do The Fluence Target Podcast. Se você não assistiu ainda a primeira temporada, por favor, assista, tá imperdível. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreva. Ativa aí as notificações para quando sair um vídeo você ter a oportunidade de assistir. E se você quiser se tornar meu aluno, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Se você quiser me seguir nas redes sociais, acompanhar um pouco mais do meu trabalho por lá também, no Instagram, nos outros lugares, fique à vontade. Thank you so much for watching. I'll see you at the next one.